Mais uma vez, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante a respeito de Jesus, do que ele das últimas instruções, do que ele deixou para os seus discípulos. Nós estamos aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo São João. O cabeçalho escrito assim está: continuação das últimas instruções aos discípulos. Jesus repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Então, isso, irmãos, que nós vamos tratar hoje. E aos irmãos que estão me ouvindo, se os irmãos, como puderem, irmãos, falar, enviar mensagem para outros irmãos, para que venha também ouvir esta palavra. Então, isso seria muito bom. Mas eu não sei se alguém vai entrar hoje, mas nós vamos falar hoje a respeito do Consolador. Jesus, antes da sua morte, chamou seus discípulos e começou a falar com eles as seguintes palavras. Capítulo 16 do Evangelho segundo João. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber
do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porque porquanto vou para o Pai. Aqui está, irmãos, as instruções, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, porque Jesus, irmãos, procurou informar os seus discípulos e deixar bem claro o que seria deles. Ele deixou bem claro, irmãos, que depois da sua partida enviaria o Espírito Santo para guiar os seus discípulos, para orientá-los, para dar entendimento, sabedoria, para dar autoridade, dar força, dar o que eles precisariam. Muitas vezes, irmãos, nós, por falta de entendimento, sabedoria, começamos, os irmãos, a criticar alguns. Por exemplo, irmãos, comecei a meditar a esse respeito, como se diz, as três pessoas da Santíssima Trindade. Muitas vezes, irmão, nós criticamos a Igreja Católica porque se diz que a Igreja Católica criou isso. E algumas vezes, irmãos, eu até também, não entendendo, eu comecei, irmãos, até criticar com outros irmãos a este respeito, das três pessoas da Santíssima Trindade. Aqui, irmãos, eu examinando a palavra, é por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais, ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus também disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E muitas vezes, irmãos, nós pensamos que libertação é só Jesus nos libertar do mundo e de tantas outras coisas. Mas Jesus também nos liberta, irmãos, da nossa falta de sabedoria, porque nós ficamos presos em alguma coisa. Nós ficamos presos em alguma coisa. E o Espírito, irmãos, o Espírito vindo da parte de Deus, Espírito Santo, veio para nos libertar, nos dar sabedoria, nos tirar da ignorância, irmãos, que muitas vezes nós vivemos na ignorância. Muitas vezes nós fazemos coisas porque nós não buscamos a sabedoria. Tiago, ele falando para nós, ele disse: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque ele dá sem medida. Deus não mede, irmãos. Deus não tem medida. Então aqui, irmãos, nós vemos Jesus. Eu comecei a meditar e encontrei estas palavras. Quando Jesus disse, aqui no verso 4, tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. Quer dizer, Jesus voltava para Deus. Então, irmãos, quando Jesus disse a respeito, quando
André disse para que Jesus mostrasse o Pai, era o que importava. Jesus disse: estou convosco há tanto tempo e não conhecereis o Pai, filho. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Até aqui, irmãos, Jesus não tinha falado a respeito do Espírito Santo. Jesus não tinha falado do Espírito Santo. Jesus não tinha instruído os seus discípulos. Porque até ali parece que os discípulos estavam vagando, sem entendimento, embora que Jesus estivesse com eles. Agora Jesus precisava morrer, ressuscitar, subir para os céus e enviar o Espírito da verdade. Como está escrito: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Olha, irmãos, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-o-vos-ei. Quer dizer que Jesus dizendo aqui, se Jesus não fosse, o Espírito Santo não viria. Se Jesus não fosse, hoje não estava aqui falando. Os irmãos não estavam me ouvindo. Então Jesus foi para isto. E o verso 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Agora Jesus fala do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Então, irmãos, Jesus indo para Deus, os discípulos não iam ver ele mais. Ele não estaria mais com os discípulos. Então aqui, irmãos, aí Jesus fala aqui outra vez: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, irmãos, o Espírito viria para nos dar entendimento. O Espírito viria para nos dar sabedoria, para nos fortalecer, para nos guiar, para nos dirigir, para nos confortar, para nos consolar. O Espírito viria para lembrar os discípulos depois da morte de Jesus. Porque, irmãos, até ali os discípulos estavam sem entendimento. Por isso que Jesus disse na subida para o céu: ficai em Jerusalém até que do alto recebais o Espírito. Ou até que do alto sejais revestido de poder. Até ali, irmãos, os apóstolos não tinham poder. Porque agora Jesus foi para os céus e eles não tinham poder. Jesus tinha dado poder a eles quando ele enviou eles a pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Jesus deu poder para eles pisarem serpentes e escorpiões. Jesus deu poder para eles para expulsar demônios. Jesus, irmãos, deu virtude para curar os enfermos. Jesus deu tudo isto para eles. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu para o céu, eles não tinham mais esse poder. Eles ficaram desprovidos, irmãos. E se Jesus não mandasse o Espírito Santo, de nada adiantaria. E eles ficaram em Jerusalém. Quando Jesus apareceu a ele pela última vez,
eles voltaram para Jerusalém e ali ficaram no cenáculo, buscando a Deus, se preparando, irmãos. Eles se prepararam para que naquele dia de Pentecoste, Jesus derramasse do seu Espírito. Por isso que Jesus disse: quando vos se puserem diante de reis e de presidentes e de autoridades, não estejais solícito pelo que haveis de dizer, ou de responder, ou de falar, porque na mesma hora o Espírito Santo lhes dará entendimento, sabedoria para responder. E eles ficaram orando em Jerusalém, porque está escrito: de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Eles tinham, irmãos, agora que ficar em Jerusalém, buscando ao Senhor para receber poder, autoridade e direção de Deus. E eles se prepararam. Irmãos, para obter poder, autoridade e virtude, tem que se preparar. Tem que se preparar. Não é a pessoa se isolar, irmãos, como fazia muitos antigamente, se isolar em cavernas, em mosteiros, não. Quando Jesus falava com Deus a respeito dos seus discípulos, ele dizia: Pai, te peço que não os tire do mundo, mas que os livre. Peço-te que não os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Jesus não pediu a Deus para que nos levasse logo, não, irmão. Mas para que desse aos seus discípulos, irmãos, entendimento, sabedoria, força, conhecimento, para que se enchesse do seu espírito, com poder, autoridade e virtude, para repreender todas as obras do maligno. E eles estando ali em Jerusalém, naquele dia, nas festividades de Pentecostes, o Espírito, eles estavam orando ali no cenáculo, e o Espírito desceu sobre eles em labaredas de fogo, irmãos. E cada um falava na língua apropriadas que Jesus indicou para que falasse. Pelo Espírito, irmão, eles falaram isso. Não falaram línguas, como se diz, falaram a língua dos homens, irmãos. Os discípulos falaram a língua dos homens, porque ali em Jerusalém, naqueles dias, estava gente quase de todas as nações. Jesus ali, pelo Espírito Santo, deu sabedoria a eles para falar na língua dos homens, na língua das nações. Não foi, irmãos, em línguas estranhas como se fala. Ali é uma língua estranha. Não foi, irmãos, uma língua celestial que muitas vezes nós falamos. Que eu não entendo o que o outro fala, o outro não fala o que eu entendo. Este, irmãos, é totalmente diferente. Isto é algo que Deus nos dá, irmãos. É um privilégio que Deus dá a muitos, não são a todos, mas é um privilégio que Deus dá a muitos. E tem muitos irmãos que falam umas coisas que não se dá para entender, que não é realmente do Espírito de Deus. É um outro Espírito. Mas quando, irmãos, se fala pelo Espírito, se fala, como dizer, a língua dos anjos. Uma linguagem que não se pode entender. Isto, irmão, é para nos edificar. Este assunto, esta bênção é para nos edificar, é para nos confortar, é para nos fortalecer.
Irmãos, muitas vezes nós estamos, parece que enfraquecido, mas quando o Espírito, irmãos, se manifesta em nossas vidas, quando ele se faz presente, irmãos, nós nos sentimos seguros, nós nos alegramos e muitas vezes até choramos. Mas isso não é dado a todos, não, irmão. Não é dado a todos. Não é dado a todos. Então, aqui, irmãos, o Senhor falando, e quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aqui entramos, irmãos, em outra esfera. Jesus falando, dizendo lá nesse mesmo livro de João, Jesus diz, agora é o juízo deste mundo, porque será expulso o príncipe deste mundo. Agora é o juízo deste mundo, Jesus falando. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando se fala, irmão, expulsão, Jesus, irmãos, prendeu Satanás. Então nós devemos entender estas coisas. Porque aqui está escrito, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Eu já disse em alguns vídeos, irmãos, que nós somos julgados, que quando Jesus veio e Jesus começou a pregar o evangelho, começou o juízo de Deus sobre a face da terra. Porque essa mesma passagem está lá no livro de Daniel. Mas o juízo estabelecer-se-á no capítulo 7. E eles tirarão o seu domínio para o destruir até o fim. Lá no capítulo 7 do livro de Daniel. Mas o juízo estabelecer-se-á. Então o juízo de Deus foi estabelecido sobre a face da terra, na vinda de Jesus. Porque senão Jesus não estava falando aqui. E aqui está bem claro. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Hoje estava meditando, irmãos, a respeito disto aqui.